do reino não estão preocupados com fama, com holofotes. Eles não estão preocupados em serem aplaudidos. Vocês estão vendo? Mas vivem para Deus. Então, muitas das vezes, não sei, você pode passar por essas pessoas e nem vai perceber que são do reino, que fazem a vontade de Deus. Você vai passar por essas pessoas aí, não vai nem perceber. Mas Deus sabe o quão grande e importante elas são. E Deus sabe que verdadeiramente são elas que dão o significado da palavra reino de Deus na terra. São pequeninos. O versículo 32 aqui, quando fala, torna-se uma árvore. Em outra tradução, o que fala? Faz-se uma árvore, ou seja, no sentido aqui está falando no sentido de fazer sozinha. Tornou-se uma árvore. Não é que fez ela se tornar. Não. Ela se tornou uma árvore. Ela fez-se uma árvore. Não que alguém preparou ela para isso. Não, é ela por si própria, sendo uma hortaliça pequena, ela se tornou. Ela fez-se uma árvore. Ela por si própria. Está dando essa ideia de se fazer sozinha. Gente, isso aí é o contrário à natureza. Isso é contrário à natureza. Mostarda não se torna árvore. Deus havia falado em sua palavra que cada planta produziria segundo a sua espécie, lá em Gênesis, lembra? Se você planta goiaba, nasce o quê? Uma goiabeira. Se você planta um pé de manga, vai nascer uma mangueira, maçã, macieira. Você já imaginou se você planta um pé de mamão e vai nascer um abacaxi? Mas não dá. Cada um vai ser segundo a sua espécie. E Deus também determinou isso para os animais, onde cada animal produz segundo a sua espécie. Um leão nasce um leãozinho, uma vaca vai nascer um bezerro, e assim vai. Já imaginou se essa regra não fosse cumprida? Nasce um elefante do leão e nasce um bezerro lá da girafa? E os animais não começassem a produzir segundo a sua espécie? Vai dar uma anomalia isso daí. E isso serve também para o humano. Ele produzir segundo a sua espécie, como imagem e semelhança. Mas já pensou se o homem produzir um elefante? Existem casos aí de relações do homem com animais. Isso daí é uma maldição, isso daí é algo espiritual demoníaco. É contra a natureza divina já colocada em Gênesis. É o que está dizendo o texto. A hortaliça se fez por si própria uma árvore. É contra a natureza que Deus colocou. Isso daí que eu estou falando parece uma regra sem sentido lá no começo, né? Cada um gere segundo a sua espécie. Só que agora faz todo sentido você entendendo isso daqui. Faz todo sentido, né? Quando você compreende que essa regra não for levada a sério, se você compreender isso, vai virar um caos. Ou não? Então, a mostarda é uma hortaliça. Como é que essa mostarda se transformou em uma árvore? Como? Essa não é a sua espécie. Ela não está gerando segundo a sua espécie. Ela está transformando a sua espécie. Ela se fez, o texto fala, se fez uma árvore. Ela está se transformando. Ela está transformando a sua espécie. Houve o que então? Uma mudança. Presta atenção. Da mesma forma
que o reino de Deus é tipificado como trigo que cresce e dá o seu fruto, ele também é tipificado pela mostarda. A mostarda, ela simboliza nós, os cristãos, a igreja de Cristo na terra. O problema era que se deveria ser uma hortaliça, mas se transformou em uma árvore. Jesus nos disse que não se conhece a árvore pelas folhas, lá em Lucas 6,44. Não se conhece a árvore pelas folhas, pela aparência, mas se conhecer pelos frutos. Todas as vezes que Jesus falou de árvore, quando ele fala de árvore, ele falou de aparência, ou seja, não é que a aparência da árvore é bonita, que ela é boa. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. É pelos frutos. E o que significa essa árvore aqui? Essa árvore que está falando, grande aqui, a igreja deixou de se preocupar com o reino e começou a se preocupar de mecanismo para crescer e aparecer. Ela se preocupou com isso e está se preocupando com isso. Essa parábola não tem um bom aspecto do grão de mostarda. Ela não tem um bom aspecto. Ela fala da corrupção da igreja. Eu vou falar aqui. Ela fala da corrupção da igreja em nome de poder, de crescimento e dinheiro. Deixou de ser uma mostarda e passou a ser uma árvore. Então, nós temos que ligar essa parábola aqui com a igreja de Pérgamo. É o que essa igreja representa, um grão de mostarda. Tá? Nós temos que ligar lá. Então, vamos lá. A igreja de Pérgamo, vamos ligar aqui, ó. Essa terceira parábola é a terceira igreja de Apocalipse da Ásia Menor, que é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela representa a igreja do quarto século. Se você estudou Apocalipse, você vai entender o que eu vou falar aqui. Talvez eu fale algumas palavras, com certeza repetidas, que eu falei lá. Tá? A igreja de Pérgamo é a igreja do quarto século, depois do Império Romano, quando ele tentou destruir a igreja, gente, de várias formas, tá? Inclusive matando os cristãos. Não conseguindo destruir a igreja, Constantino teve uma ideia. Já que eu não posso destruir esta igreja, este povo matando, o que eu vou fazer? Eu vou me unir a eles. Então, no quarto século, existe a união entre o Estado e a igreja. Esse negócio de unir Estado com igreja, quem estudou história aí, na sua escola ou até em faculdade, você vê que tem esse negócio, né? Principalmente na era feudal, né? Na Idade Média, onde a igreja tinha um poder igual ao Estado, se não fosse mais. Então, naquela época dessa igreja de Pérgamo, houve uma união entre Estado e a igreja. Só que o imperador Constantino, ele baixou um decreto, o que ele falou? Que a partir de hoje, o cristianismo é a religião oficial do império. E quem não for cristão, morre. Esse foi o decreto dele. Aí, meu filho, houve um problema gigantesco, né? Houve um enorme problema. O quê? Todos automaticamente, unânime praticamente, o que eles falaram? Todo mundo, eu sou cristão, sou crente. Não, se o imperador falou que se ele é um cristão e baixou um decreto, falou que quem não for morre, gente, todo mundo falou, eu sou, você é cristão, eu sou, sou, por quê? Eu não sei, mas eu sou. Foi desse jeito. A massa inteira falou, eu sou cristão. Tudo por causa desse decreto. Todos.
E detalhe, a igreja nessa época de Pérgamo, a igreja, ela não cresceu. Não, Danilo, não, ela inchou. Ela inchou. Por quê? Porque muitas pessoas que nem sabiam quem era Cristo se tornaram cristãos por causa desse dito decreto de Constantino. Eles se tornaram cristãos. E fizeram o quê? Parte da igreja. Centenas de milhares de pessoas em um único dia. Colocou aquele decreto, pronto. Centenas de pessoas num único dia. Dizendo o quê? Sou cristão. Mas falava da boca. Por quê? Porque eles não tinham... Eles não tiveram o que nós tivemos, a oportunidade de nascer de novo, do novo nascimento. Então, é o que fala o texto, o pezinho de mostarda se tornou em uma árvore gigante, do dia para a noite. Está fazendo sentido para você essa parábola agora? Está conseguindo compreender que devemos ligar cada parábola com a igreja de Apocalipse e poder entender melhor? Qual é o problema agora que ela começou a inchar? O problema é que as aves vêm o quê? Se aninhar nesse pé da árvore. É o que fala no versículo 32. Vêm as aves do céu, se aninham nos seus ramos. Mas o que são as aves dos céus que vêm se aninhar nessa grande árvore, que era uma pequena mostarda? Nós vamos ver a resposta lá na parábola do semeador, na primeira parábola. Mateus 13, 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram-na. Aqui está a resposta. Jesus explica a parábola, e essa parábola do semeador. Ele vai explicar. Ó, o versículo 19. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata do que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Então nós vemos que essas aves é o maligno, o diabo, Satanás, faz ninho. Quando nós lemos a carta de Pérgamo, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 12 e 13, deixa eu ler aqui com vocês aqui para a gente poder entender. Apocalipse 12, versículo 12 e 13, só para a gente entender aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Trono de Satanás, ou ninho de Satanás. O que significa as aves fazer ninho? O ninho é onde a ave habita. E vemos que as aves aqui representam o diabo. A Bíblia está nos dizendo que nessa igreja aqui de Pérgamo, essa igreja corrompida, que tem a aparência do reino exterior, mas não tem mais a realidade do reino dentro dela. Satanás o que? Está fazendo ninho, morada. É forte isso daqui. Deixa eu trazer uma realidade para você, mas para mim também, com relação à igreja nos dias de hoje. Segura aí. Vê se não é igual o que estamos estudando com a parábola do grão de mostarda. Presta atenção. Dê uma olhada para o retrato da igreja brasileira. E vê se os líderes e a igreja estão realmente preocupados com o reino de Deus, ou com a aparência. Fazem
eu vou falar aqui, ó, fazem de tudo para aumentar o número de pessoas. Fazem qualquer coisa, prometem qualquer coisa, sem medo, sem temor. Ou seja, eles estão preocupados com aquilo que dá certo. Principalmente quando chega aquela época de eleições, né, da política. Onde o dinheiro, fama, poder vai o quê? Vai entrar em cena. E o que isso vai significar? O que isso significa? É a mostarda se transformando em uma árvore. Está mais preocupada com a sua aparência exterior do que com o reino de Deus. O grande problema disso, quando a mostarda, a igreja, os líderes se preocupam mais com as suas aparências do que com o reino. As aves dos céus fazem ninhos nela. Não fique pensando que o diabo está mais preocupado com o que está lá fora e não com o que e ele não está nem aí. Ele não está nem aí com quem está lá fora, porque já é dele. Jesus disse uma certa vez aqui na Bíblia que o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando que ele possa tragar. E Jesus também, ele falou, uma certa vez também, para os fariseus, que suas sinagogas eram sinagogas de Satanás. Ou seja, o diabo sempre vai fazer o engano. Nunca ele vai chegar de cara mostrando quem ele é. E é o que ele está fazendo. Ele vem como anjo, com sapatos de algodão, bem sutil. Ele vem entrando sem você perceber. Quando nós substituímos o evangelho por outra coisa, não significa que não vai crescer. Não quer dizer que não vai ficar grande. E daí vai haver um outro problema. O que vão deduzir? Que se está dando certo, porque é de Deus. Mas só que não é assim. Nós não deveríamos nos vender. Tamanho nível que está caindo. Nós não deveríamos vender. Nos vender. Por quê? Porque nós vamos parar de negociar. E vamos agora parar com isso, de tentar nos vender por coisas muito fúteis, entendeu? Por coisas que vai nos trazer holofotes, fama, parar com isso só para querer ser grande. E vamos pregar o evangelho. Vamos pregar a palavra de Deus. É sério isso. Porque a palavra de Deus, se a palavra de Deus não fizer a igreja crescer, gente, não tente outra coisa, pelo amor de Deus. É isso aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar, mas ó, é isso aqui que faz a igreja crescer, é a palavra. Se isso aqui não fizer uma igreja crescer, pode tentar o que você quiser. Mas eu já vou dizer, não tente não. Porque daí você vai estar transformando a pequena hortaliça em uma grande árvore, onde as aves do céu vão fazer o ninho. Essa hortaliça, gente, se transforma, essa hortaliça, ela se transformou em árvore. Ou seja, métodos humanos para inchar a igreja de Cristo. E não vai crescer. Não cresce, só incha. É muito bom você ouvir palavras que te façam se sentir bem, né? Que massageia o nosso ego. É bom. Se preocupa se você vai voltar amanhã. Isso é muito agradável.
e muito confortável, não é? Dizem que dizem o que você quer ouvir. Você será cabeça e não cauda. Daí você ouve, e aí que você vai falar? Esse é um excelente pregador, não é? Só que você precisa tomar cuidado para ver se você já não está mais sendo como uma hortaliça e se tornou uma grande árvore, onde as aves estão se alinhando em cima. Toma cuidado. É sério que eu estou falando aqui. O apóstolo Paulo compara a edificação da igreja como uma edificação de uma casa, porque todos nós trabalhamos na edificação. Mas existem vários materiais que possam ser edificados. E o que vai significar isso, Danilo? Aí você pode até mesmo perguntar: agora eu vou conseguir crescer minha célula, meu grupo de liderança. Agora eu vou conseguir crescer a igreja. Aí eu te pergunto, como você vai fazer isso? Aí você pode até me responder: vou fazer um churrasco toda semana. Isso é a mostarda querendo se tornar árvore. Todo crescimento que não vem do evangelho é uma mentira, é engano. Existem inúmeras formas de inchar a igreja de Cristo. Mas quantas são realmente o evangelho? A ideia, pessoal, não é só trazer pessoas, mas trazer pessoas sem ter que vender a sua alma ao diabo em troca disso aí. Eu falei que eu ia falar. É forte o que eu estou falando aqui. Tudo isso temos que fazer sem ter que abrir mão de nossos princípios, valores. Não é fazer qualquer coisa para que a igreja cresça. Não é assim, gente. Nós não podemos diminuir o padrão do evangelho. Não podemos querer ser árvores grandes. Nós temos que aprender a ser o quê? É o que fala o texto, mostarda. Então, nessa edificação, o apóstolo Paulo nos mostra 6 tipos de materiais com que essa igreja ela vai ser edificada. Olha em 1 Coríntios 3, 10 e 11. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a igreja tem que ser fundamentada por Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ou seja, tirou Jesus, vai desmoronar, porque ele é a base. Desmorona tudo. Existem igrejas por aí, gente, que não se fala mais de Jesus. O centro do culto não é mais Jesus. O grupo de louvor não é de Jesus. As reuniões não estão edificando. Existem outros mitos para reunir um povo, reunir a igreja. Existe algo no reino que não dá para investir? Existe. Escuta, se o pastor não colocar o motivo quando vai anunciar o culto,
pastor tem que colocar o motivo quando vai anunciar o culto, né? Aí lota. E esse é um dos motivos que vai poder trazer muita gente, como a Semana da Prosperidade, né? Tem que colocar, porque se não colocar não vem ninguém. Mas se hoje a mesma pessoa vê uma placa dizendo: hoje é só para Jesus. Se eu colocar esse tipo de um culto durante a semana ou uma campanha, não sei, hoje é só para Jesus. Se for comparar a Semana da Prosperidade, se eu colocar o culto só para Jesus ou só Jesus, não vai ninguém. Ou é mentira que eu estou falando? Não vai ninguém. Incrível os crentes que fazem ou que fizeram para a igreja, ou fazem ou que fizeram para a igreja de Jesus, salvos por Jesus, que foram lavados pelo sangue de Jesus, que dizem que são uma hortaliça, só que na verdade são árvores. Essas pessoas, no fundo, não conhecem verdadeiramente ou não gostam de Jesus. Se transformou em uma grande árvore. Deixou as aves dos céus edificar a igreja. Olha o versículo 12 de 1 Coríntios 3. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ouro significa Deus Pai. Ele nos mostra que o ouro é símbolo da divindade, é o símbolo de Deus. Por isso que tudo o que era feito no templo era feito tudo que era feito no templo de Deus era feito de ouro, porque isso apontava para Deus, tá? Prata significa Cristo, a prata. Prata simboliza redenção, ou seja, todas as vezes que ia comprar alguém em Israel, o preço pago era em prata, porque prata é redenção. Pedras preciosas simbolizam o quê? Os dons, o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos dá dons, nos dá dádivas, pedras preciosas. Então, o ouro, prata e pedras preciosas significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esses são os materiais que devem usar para construir. E por que não pode usar para construir madeira, feno e palha? Porque quando passar o fogo, vai se queimar. Palha, madeira e feno significa obras humanas. Mas não quer dizer que as pessoas não trabalharam. Elas trabalharam sim, para edificar também. Elas trabalharam para edificar. Só que usou o material errado. É querer fazer ou querer trazer um coach e querer usar outras coisas a não ser o evangelho. O engraçado é que em Apocalipse 21, quando o texto descreve a Nova Jerusalém, vemos a nova cidade pronta para descer. E o seu material é o quê? Ouro, prata e pedras preciosas. Por que isso? Porque a Nova Jerusalém é a igreja que foi o quê? Edificada. Na eternidade, na Nova Jerusalém, não vemos encontrar nenhum desses utensílios, palha, madeira e feno. Por quê? Porque lá na Nova Jerusalém queimou tudo. E o que é mais precioso? O que é mais precioso? R$1.000 em ouro ou R$1.000 em palha? Escuta, a palha não teria valor tão significativo quanto o ouro, que vale mais, né? Mas a palha, com essa quantidade de valor, seria mais visto.
Dá mais volume. Ficaria maior. Só que é palha. A hora que passar pelo fogo, vai queimar. E o ouro? Quanto mais passar pelo fogo, mais puro fica, mais refinado. A mostarda querendo ser uma árvore é gente querendo edificar a igreja de Deus usando métodos humanos, e isso já aconteceu e continua acontecendo. Então escuta o que eu vou falar aqui. O reino de Deus não vale o que as pessoas veem. Vale o que fazemos em secreto. Quando nós formos orar, fecha a porta do seu quarto e vamos orar em secreto. E o nosso Deus que está no céu, ele vai nos ouvir. Quando formos jejuar, unge o seu rosto, sua cabeça com óleo. Fique firme, para que os homens não vejam que você jejue. Mas o teu Pai que está em secreto te recompensará. Quando for ajudar alguém, não saiba que a sua mão direita fez, mas o teu Pai que está em secreto te recompensará. Isso é mostarda. Pequeno, passa desapercebido. Extremamente importante, mas não está preocupado com aparência e tamanho, mas está preocupado com o que tem dentro. Amém? Conseguiram entender agora o que é essa parábola da mostarda? Agora eu trouxe mais luz para você. Você conseguiu entender e compreender. Agora você vai ler essa parábola, você nunca vai esquecer. Eu tenho certeza. Você vai lembrar dessa aula e você vai falar, eu sei o que é essa mostarda que é uma hortaliça e que se transformar em uma árvore grande. Porque está falando de reino, está falando de igreja, está falando de salvos. Vocês perceberam que uma parábola não é diferente da outra, mesmo tendo uma história diferente? Tem o mesmo sentido? Porque está falando da parábola do reino para a igreja, de várias formas e especificando os seus sentidos que está colocado aqui. Amém? Pessoal, essa é a parábola então, do grão de mostarda, muito profunda por ser apenas 2 versículos, mas trouxe muita profundidade, muita revelação e o principal, muito ensino para a gente absorver. Então nós vamos para a próxima parábola, a parábola do fermento da massa. Tá bom? Deus abençoe e até mais.